senhoras e senhores que compõem a mesa, vocês que nos acompanham, a quem acompanha também hoje pela internet essa audiência pública. Nós temos em pauta um tema que nos é muito querido: a solvência não só do Paraná Previdência, mas do Estado do Paraná. Nós, lá atrás, o deputado Tadeu, antes mesmo deste que vos fala, em 2012, já falava que as alterações feitas na Previdência trariam problemas. Em 2015, nós dizíamos que o projeto transformaria e tornaria inviável a Previdência do Paraná. Nossos colegas de bancada, bem como o ex-governador, apresentaram a nossa posição como uma posição política, porque nós não queríamos ver o atual governo bem com dinheiro em caixa. E nós dizíamos que nós não queríamos ver o desmonte do Paraná Previdência em troca de um governo que buscava cobrir furos de caixa. Chegamos a 6 bilhões quase de rombo e o tempo mostra que nós tínhamos razão. Já perdemos 9 anos de vida do fundo e esse desmonte do fundo ocorre de forma exponencial. Eu tenho aqui uma apresentação de 33 slides que eu poderia fazer para os senhores, mas eu tenho certeza que os colegas de mesa o farão com um apelo mais técnico e será entendido como menos político. Nós encerramos depois a sequência e vamos abrir para os nossos convidados fazerem as exposições usando um termo que está na moda hoje, né? Apartidário, que os senhores não participam de nenhum partido, participam apenas do interesse da solvência do Estado do Paraná. Aqui na Assembleia se tentou fazer algo absolutamente inusitado, que era um fundo de previdência para deputados, sem lastro, sem reserva técnica, sem previsão atuarial, ou seja, um fundo feito absolutamente artificial no joelho, e que disse isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando se tentou fazer por 2 vezes, e que na sequência teria 3 alternativas, e é por isso que eu estou colocando isso aqui para os senhores e para as senhoras, deputado Maurício, nós já colocamos isso há alguns anos atrás, que na sequência teria 3 alternativas possíveis quando o fundo não tivesse condições de solvência. Quais alternativas possíveis? Primeiro, aumentar a participação percentual dos beneficiários do fundo e da patrocinadora. É matemática. Segundo, fazer uma inversão diretamente da patrocinadora para a cobertura daquilo que todos os senhores melhor que eu conhecem, que é a reserva matemática e o processo que a atuarial faz quando nós projetamos o fundo. Lembrando que a atuarial é uma coisa que você faz para que você chegue a um resultado conforme o início dele. Todos aqui conhecem bastante isso. E o terceiro, que no meu entendimento é tão grave quanto o primeiro, mas mais perverso que o primeiro, porque atinge diretamente os que menos recebem: reduzir os benefícios. Por mais que os que defendem que o Paraná Previdência está numa situação absolutamente saudável, por mais que os que defendem que o Paraná Previdência é um fundo que revolucionou as relações entre o Estado e também os seus beneficiários, e aí sempre o fantasma do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, tão convenientemente usado nesses tempos de dificuldade, porque nunca foram usados anteriormente, por mais que se apontem esses estados, e por mais que se diga que o Paraná tem um fundo absolutamente saudável, não é verdade. Não é verdade. Seria absolutamente saudável se nós não tivéssemos tido, não a retirada nesses anos todos, predatória do fundo, conforme já foi explicitado aqui pelo deputado Maurício. Mas se nós tivéssemos tido todas as inversões que eram para ser feitas desde o início, quando ele foi feito lá na década de 90, por iniciativa do governo Lerner. Então acho que é preciso que a gente faça um debate desapaixonado, mas um debate honesto. Se nós vamos nos enganar aqueles que nós achamos que podem ser enganados, e chegar à conclusão, por exemplo, e eu encerro, deputado Maurício,
que o projeto de lei mandado pelo governador, ex-governador Carlos Alberto dessa casa, no apagar das luzes do seu mandato, poucos dias antes da sua renúncia, é a solução. Ou seja, daqui a alguns anos o Estado tem uma folha e, pelo projeto mandado, mais 50% de contribuição. Uma folha e meia. E aí, os senhores que são técnicos, por favor, nos respondam. Um Estado que não consegue cobrir hoje sequer as responsabilidades que tem, como pretende que o Estado futuro cubra estas e mais as que virão, com uma folha e meia por mês? É isso que se propõe. Uma folha e meia por mês ao término do processo, conforme aquele projeto foi. Se alguém disser de onde sai o dinheiro, ótimo. Agora, por favor, não vamos nos enganar. Falei isso àquele senhor que fez o processo aqui da Assembleia Legislativa, o senhor Folador, e ele não soube nos responder. Por se ele for nos responder, ele vai perder a sua função, que era dar respaldo ao Estado. A preocupação com o futuro dos aposentados que vão receber pela Paraná Previdência é muito importante. Eu tenho certeza que este evento vai trazer resultados importantes que deverão ser discutidos e encaminhados. E a presença de todos os senhores aqui para discutir esse assunto vai elevar a discussão e, como eu disse, é muito importante. Quero deixar claro que eu não vim para falar em nome das instituições, eu vim para falar enquanto servidor que, por dever de ofício, atuando junto ao Ministério Público de Contas, acompanhou o processo da Paraná Previdência. E eu tenho acompanhado esse processo da Paraná Previdência desde 1998, que foi exatamente o ano que eu ingressei no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Portanto, tenho esta vivência dos anos de Paraná Previdência acompanhando na minha vivência profissional. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que a Constituição de 88, ela trouxe 3 questões de fundamentais importância para o debate. A primeira foi estabelecer o regime jurídico único que absorveu no serviço público todos os empregados seleitistas. Isso aconteceu na União pela Lei 8.112, no Paraná pela Lei 10.219, 91. Outra questão é que se estabeleceu o regime de previdência próprio dos servidores mediante uma contribuição e, logicamente, a respectiva cota patronal. E a terceira foi a questão do regime jurídico único, né, e a estabilidade dos servidores. Então, nós temos aqui um caldo que gerou uma situação de acréscimo das despesas previdenciárias no âmbito da União, dos Estados e dos municípios. No Paraná, já falei, a Lei 10.219 fixou, que reestruturou o IB, ela fixou uma contribuição de 10% para o Estado sobre a folha de ativos e inativos. Todo mundo contribuía, 10%. Também para civis e militares. Não havia distinção entre civis e militares. E os empregados seletistas passaram ao quadro de servidores estatutários. Se criou nessa lei de 92 um fundo contábil de previdência que foi extinto no ano seguinte pelo governo Requião. E o Tesouro passou a assumir todas as despesas com previdência. Dali para frente, nós estávamos no período 93, 94, de altas inflações, sobreveio o Plano Real, e aí, com a estabilização da moeda, a situação ficou insustentável. O governo federal propôs a reforma do Estado, né, através do MARES, que foi a gestão de 93 a 98, sob o comando de Bresser Pereira, e propôs a reforma do Estado com 3 emendas fundamentais. A 18, que incorporou os militares como servidores públicos, né? Antigamente a Constituição vinha com uma distinção entre servidores militares e servidores civis, e também havia uma distinção no que tange ao regime previdenciário desses. Nós depois tivemos a emenda constitucional número 19, que tratou da reforma administrativa dos servidores, e finalmente a emenda 20 de 98, que tratou da questão previdenciária. Mas antes da edição da emenda 20 de 98, foi editada a Lei 9.717, de 27 de novembro de 98,
fixando as bases e diretrizes para um regime próprio de previdência. Isto antes da emenda constitucional número 20. Esta lei passou a ser a diretriz, o norte, para os regimes de previdência. No Paraná, a discussão vinha acontecendo para e passo. Nós tivemos, então, a lei que tratou da criação da Paraná Previdência, a Lei 12.398. E esta lei, ela já surgiu com dois descompassos. Primeiro, ela trouxe a questão da saúde no seu bojo, o que era vedado, aquela contribuição de 2%. E ela trouxe a alíquota progressiva, 10% sobre o que ia até R$ 1.200, 14% sobre o que ultrapassava esse valor. Nesse mesmo tempo, no mês seguinte, em janeiro de 99, a União editou uma lei previdenciária fixando a mesma alíquota a alíquota de 11%, mas sobre o mesmo limite de R$ 1.200, uma alíquota de 20% até R$ 2.500 e uma alíquota de 25% para quem ganhava mais do que R$ 2.500. Portanto, qualquer servidor que ganhasse R$ 3.000, R$ 10.000, teria de desconto 25% de previdência, mais 27,5% de imposto de renda. Isso gerou uma reação da sociedade. A OAB entrou com uma DIN e foi declarado, então, inconstitucional a progressividade de alíquota. Nessa esteira, também foi declarado inconstitucional a alíquota de 14% do Estado do Paraná. E nesse meio tempo, essa insurgência dos servidores, tanto quanto aos 2% da saúde, quanto aos 14% da Previdência, quanto a redução de 80% para 85% das pensões quando havia só uma linha de dependentes, e uma série de outras questões que judicializaram a questão previdenciária, isso gerou um tremendo desfalque do ponto de vista atuarial, né? A começar pela isenção das contribuições de inativos e de pensionistas, que já vinha acontecendo desde 1993, né? Mas com a regra do artigo 40, parágrafo 20 da Constituição Federal, se entendeu que, como no INSS não havia contribuição, não poderia haver para o regime próprio. O Supremo depois estabilizou esse entendimento, dizendo que haveria, portanto, a isenção até o teto do regime geral e, acima disso, poderia ser cobrada a diferença. No entanto, houve uma decisão na época do governador Requião de isentar inativos e pensionistas. E houve o desenquadramento do fundo previdenciário desde aquela época, né? Mas antes disso, eu pulei um fato, que foi o primeiro grande assalto aos recursos previdenciários. A lei de 99 desta Assembleia, que autorizou o Estado a negociar os royalties, uma antecipação de 20 anos para 16, né? Seriam recebidos até de 2000 a 2015, trocou 3 e poucos bilhões por 1 bilhão e 600, ou seja, se trocou um crédito de 3 bilhões em 20 anos para pouco mais de 1 bilhão e 600, né? Desse valor, 370 milhões foram apropriados para as despesas do pessoal. A Assembleia havia autorizado a negociação para capitalização. O que significa capitalizar? Investir no mercado para utilizar os frutos, né? Então, o primeiro grande assalto aos cofres previdenciários decorre dessa indevida utilização de 370 milhões do que vinha sendo negociado da antecipação de royalties de Itaipu. O segundo déficit que nós temos aqui, então, além das ações judiciais, foi a não instituição da alíquota de 11% para os servidores ativos, que por decisões judiciais estavam contribuindo com 10%, a não instituição da cobrança sobre inativos e pensionistas, que veio a ser regularizada apenas em 2015. A alíquota de 11%, todos sabem, foi instituída em 2012. Portanto, de 2004 a 2012, nós tivemos déficit de 1% da arrecadação dos servidores, e de 2004 a 2015, nós tivemos o déficit integral da arrecadação dos inativos e pensionistas. Depois nós temos esta engendrosa artimanha da alteração da Lei de 12, que foi aprovada aqui na Assembleia. Portanto, nós não podemos atribuir responsabilidade exclusivamente a um governador
de um ato que decorre de uma aprovação de uma Assembleia Legislativa. E esta lei de 12, ela trouxe um grave problema, que foi retirar da massa de servidores do Fundo Previdenciário mais de 62 mil servidores, colocando-os no fundo financeiro, ou seja, onerando diretamente as contas do Tesouro do Estado o impacto da folha. De outro lado, ela trouxe para o fundo previdenciário pessoas que não haviam contribuído. No primeiro momento, se deixou apenas nesse fundo previdenciário aqueles servidores que ingressaram no serviço público a partir de 2003. Vejam, pela regra original da Paraná Previdência, em que os homens com mais de 45 anos estavam no fundo de previdência e as mulheres, os homens com menos de 50 anos, as mulheres com menos de 45, hoje em 2018, nós não teríamos mais nenhum servidor homem vinculado ao fundo financeiro impactando a folha de previdência do Estado. Todos estariam no fundo de previdência pagos com recursos orçamentários. Mas essa alteração, e depois, aquilo que eu já conheço, a expressão que foi um assalto à mão legislativa, porque a Assembleia autorizou a inclusão desses servidores lá em 2003, em 2015, no fatídico, dia 29 de abril, nós tivemos a questão, a lei foi aprovada e sancionada no dia 30, trazendo os servidores com mais de 73 anos para o Fundo de Previdência. Servidores que contribuíram sim para a Previdência, mas jamais um centavo sequer para a capitalização daqueles recursos. Os recursos que lá estavam foram capitalizados por servidores que vieram contribuindo de 1999 a 2012 e que foram retirados, afastados da sua contribuição, jogados para o fundo financeiro, e esta contribuição, os aportes dados foram direcionados para outros servidores. E o outro aspecto muito grave foi de que a lei original de 98 exigia a transferência em espécie de pelo menos, ela veio num prazo escalonado de 20% a 100%, mas pelo menos 20% em espécie e a diferença em doações. E o governo leu só a primeira parte do artigo 83, parágrafo 2º, e só repassou para o Fundo Previdenciário aqueles 20% por 2 anos, 25%, e isso em todos os governos. O governo Lerner, governo Requião, governo Hermas Brandão, governo Requião, governo Pessutti, e aí eu ressalvo que o governo Pessutti encaminhou um projeto de lei que foi retirado da Assembleia pelo governador Beto Richo, e nós então temos esta contribuição a menor. Para vocês terem ideia da diferença dessa contribuição a menor, nesse ajuste de 2012, a diferença contabilizada com haveres atuariais passava de 7,7 bilhões. Era mais do que o patrimônio da Paraná Previdência, do Fundo de Previdência. E apenas para concluir, eu gostaria de pegar a partir dos dados próprios que estão no portal da Paraná Previdência, para vocês entenderem a última alteração significativa, que é essa de 2015, com a inclusão dos servidores com mais de 73 anos, segurados com mais de 73 anos. Em janeiro de 2015, e aí eu estou pegando a referência mês de janeiro, porque a última atualização de 2018 da Paraná Previdência no site é de janeiro. Então, em janeiro de 2015, nós tínhamos 8,8 bilhões no fundo, 8,08 bilhões. Em janeiro de 2016, o patrimônio do Fundo de Previdência reduziu para 7,6 bilhões. Em janeiro de 2007, reduziu para 7,4 bilhões. Em janeiro de 2018, nós temos 7,1 bilhões no Fundo de Previdência. Ou seja, praticamente 1 bilhão em 3 anos. Sobram 7 bilhões. Se 1 bilhão a cada 3 anos, nesse ritmo nós teremos zerado em 21 anos, nós temos a Paraná Previdência zerada. Mas esse ritmo vai se acelerar muito mais com esta artimanha engendrada no apagar das luzes do governo Beto Richo, com a ação proposta pela Procuradoria-Geral do Estado, por provocação do Tribunal de Justiça, para que os valores devidos a título de previdência de inativos e pensionistas sejam devolvidos, aliás, que não foram pagos, né? Foi uma retenção que a Paraná Previdência fez a partir dos seus compromissos com os servidores, com os segurados de mais de 73 anos. A Paraná Previdência, com propriedade, fez a retenção desses valores
assim como afastou os serventuários desse montante, né? Serventuários que o Supremo Tribunal Federal já disse não poderiam estar nesse regime, mas que o Tribunal de Justiça, de forma com artimanha ardilosa, está incluindo lá no Fundo de Previdência, né? Então nós temos que debater, deputado Lampião, essa ação do Estado, proposta no dia 3 de abril. Eu acho que essa é uma ação que acaba com a Paraná Previdência. Mas enfim, eu vou encerrar por aqui, lembrando que a última nota técnica do Paraná Previdência, tem representantes aqui, eles vão poder dizer, mas apresenta já um déficit de 16 bilhões. Então, senhor deputado, eu acho que há uma responsabilidade conjunta, não apenas de um governador. Há responsabilidade da Assembleia, há responsabilidade do Tribunal de Contas, para o senhor ter conhecimento. Os fundos, segundo a Lei 4.320, têm que prestar contas. Não houve prestação de contas em nenhum fundo da Previdência de 1999 a 2012. A primeira prestação de contas que surgiu foi em 2013. Sempre que eu provoquei essa questão lá no tribunal, eles diziam, não, mas isso vai ser analisado nas contas de governo. Nas contas de governo não se analisava a questão previdenciária. A primeira análise foi feita em 2004. E a questão analisada nas contas de governo, se formos olhar, ela não trata da Previdência como um sistema, ela trata apenas do Fundo de Previdência, como se a Previdência do Estado fosse apenas o Fundo de Previdência. Então nós temos omissões do Tribunal de Contas na análise da gestão, na não tomada de contas, na não responsabilização dos gestores que não adequaram a alíquota previdenciária ao que deveria ser. Nós temos responsabilidade da Assembleia, que tem aprovado sistematicamente as contas de governo, sem olhar para a questão previdenciária. Então, essa responsabilidade ela deve ser compartilhada e as soluções devem ser compartilhadas. Por isso, eu parabenizo Vossa Excelência por esse debate, um debate que se afigura plural, vários segmentos interessados, e as propostas para o futuro não são muito boas. Mas apenas eu gostaria de colocar, concluir pontuando uma questão em relação à proposta do deputado Tadeu Venere. Já há, desde essa questão que o Supremo considerou confisco, dezenas de decisões entendendo que a fixação de alíquota de 14% é confisco. A Bahia, Minas Gerais e outros. Então não adianta querer aumentar a alíquota de servidor, porque já há um entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal que uma alíquota de 14% é confisco. Nós temos que partir por uma outra solução. E não é nem com fundo de previdência complementar, onde é uma proposta de 2 por 1, se o Estado não consegue pagar 10%, como é que vai pagar 20 ou 22%? Não vai. De que adianta jogar 1 milhão dos royalties de Itaipu de 2021 e 2022, 1 milhão que já foi comprometido com o mesmo 1 milhão já foi destinado também ao Fundo de Recursos Hídricos. Então, não é dos royalties de Itaipu que vem a solução. Nós temos que construir a solução com um debate plural. Muito obrigado pela atenção. Só gostaria de lembrar ao doutor Gabriel que ele esqueceu o judiciário, porque a maioria das decisões congelando as alíquotas de 10% são decisões judiciais. Inclusive eu tenho a cópia delas aqui.